O senhor acabou de dizer, né, que faria como o seu pai em relação ao Bolsa Família. Teria alguma coisa que você faria diferente do seu pai caso seja presidente? Olha, eu acho que ele era muito incompreendido várias vezes. Ele falava algumas coisas de uma forma quase sempre reagindo, tá, Sônia? Mas que acabava sendo deturpado, interpretado como se fosse uma agressão, um ataque institucional. Eu acho que o que eu melhoraria é a comunicação. Eu acho que é uma coisa que eu faria diferente. Eu estou na vida pública há 22 anos, sempre tive um excelente relacionamento com a imprensa, respeito muito o trabalho dos jornalistas que trazem à luz coisas que muitas vezes os porões ali do poder omitem. E aí o que a gente pede, mais uma vez, acho que a imprensa também tem um papel importante no distensionamento de todo esse atrito, porque invariavelmente, pelo menos com a gente, é o tempo inteiro buscando uma coisa ruim para falar, desumanizando as figuras como a do presidente Bolsonaro. Então acho que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, pode dar sua cota de contribuição e melhorar o nosso convívio respeitando as diferenças. Dani Brandi, sua pergunta. Oi, Flávio, boa noite. Boa noite. Eu queria, você acabou de falar, né, que você tem aí uma carreira, né, uma trajetória de 22 anos na política. Acho que não sei se era um pensamento se candidatar à presidência da República. Nunca foi. Isso vai acontecer, né? Já aconteceu. Eu queria saber se tem alguma coisa, se existe alguma possibilidade de você desistir dessa candidatura. O que faria você desistir nessa altura do campeonato? O Dani, o que faria eu desistir seria Jair Messias de Bolsonaro livre e nas urnas para se candidatar à presidência da República. Eu só estou entrando nessa porque ele não pode fazer. E ele me escolheu porque entende que eu sou uma pessoa preparada, uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem a mentalidade e a coragem para fazer o que tem que ser feito dentro da lei. Eu acho que o caminho que a gente tem que buscar sempre é o da política. É uma coisa que eu amo fazer, que eu sei fazer, eu entendo o jogo do poder em Brasília. As pessoas me colocam numa prateleira de que sabe tratar as coisas com respeito, jogando na bola. E mais uma vez, quando a gente obedece aquele livrinho da Constituição, as coisas voltam para o lugar, é isso que está precisando no Brasil, está tudo desregulado, a gente precisa de uma redemocratização de verdade, Ratinho. Muito bem. Beth Gusso. Bom, boa noite, Flávio. Eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou de responder de onde veio essa decisão da sua candidatura, né? Eu quero saber se você tem visitado o Bolsonaro. Pois é, você sabe que eu tenho... Como é que ele está o Bolsonaro hoje? Ele está num quarto de 12 metros quadrados, trancado na chave 22 horas por dia. Ele pode sair por 2 horas para tomar aquele chamado banho de sol, mas é um espaço menor do que esse, bem menor do que isso aqui, de cimento, parede branca, não tem uma flor para ele olhar, não tem uma planta para ele conversar, né, se ele quisesse. Uma pessoa inocente, que não cometeu crime nenhum, e eu tenho 30 minutos por semana para falar com ele. Então estou aqui com você hoje, vou pegar o avião o mais rápido possível, porque o horário meu de visita é amanhã, de 9 às 11 da manhã, e vou lá para dar um abraço nele, levar o moral dele, e sempre pedindo a Deus que cuide da saúde dele, da cabeça dele, porque eu tenho certeza que o projeto de Deus para ele, para essa nação, é muito grande, e ele tem um papel importantíssimo nisso, uma relevância gigantesca, que ele mostrou para o Brasil que tem um caminho a ser seguido, que não é o caminho da corrupção, que não é o caminho de passar a mão na cabeça de bandido, que é um caminho diferente desse de dizer que traficante é vítima de usuário, que é um caminho diferente desse de querer fazer uma política de desencarceramento. A gente tem que ser linha dura na segurança pública, ninguém aguenta mais tomar pistolada na cabeça, ciclista morrendo por causa de celular, mulher morrendo porque não quis dar uma bolsa para um marginal menor de idade. Então a gente tem que ser muito duro, muito firme. Reduzir a maioridade penal, deixar a legislação penal mais dura. E esse é o caminho que a gente vai buscar oferecer para o Brasil, por exemplo, na segurança pública. Décio Pitinini, sua vez. Boa noite, senador. Boa noite, Décio. Então, eu queria saber o seguinte, todas as vezes, ou quase todas as vezes, ou 10 vezes que eu ouvia seu pai falar, quando ele estava no cargo de presidente da República, ele sempre falava que o país estava dentro das 4 linhas da Constituição. Claro que esse 4 linhas a gente sabe que é uma eterna e facílima referência aos campos de futebol, mas eu sempre fico me perguntando se por acaso essas 4 linhas a que ele se referia, não as verdadeiras, teriam sido esquecidas
pela nova administração que o país tem. Qual é a sua opinião a respeito disso? E, se o senhor se os Bolsonaro voltassem ao poder, o que seriam essas 4 linhas e como é que o senhor as restabeleceria? Décio, eu acho que o país não vive hoje respeitando as 4 linhas da Constituição. Na minha opinião, a gente tem uma máquina pública voltada para perseguir adversário político. Hoje você tem 70% dos parlamentares que respondem a processo no Supremo, Ratinho. 70% dos deputados? 70% dos parlamentares que respondem a processo no STF não é por corrupção, é por falar. Isso é interpretado, você criticar uma decisão de um ministro é interpretado como um atentado contra a democracia. Você pedir mais transparência e segurança no processo eleitoral, você está atentando contra a democracia. Então está tudo errado. Estão jogando fora das 4 linhas, sim, o que não aconteceu no governo do presidente Bolsonaro. Agora, como é que eu acho que resolve isso? Mais uma vez, é na política e no voto. Porque cada vez mais a população entende que, ao escolher um presidente da República, ele não faz nada sozinho, tem que votar num deputado, num senador, que siga a mesma linha. Qual é o papel do Senado? É o Senado que teria que fazer esse controle, essa corregedoria do STF. E hoje não faz por quê? Porque não tem número suficiente, ou muitas vezes não tem vontade, ou muitas vezes não tem coragem. O fato é que o papel que o Senado deveria desempenhar, não desempenha. E isso quem pode dar resposta é o eleitor, escolhendo aquelas pessoas que pensam, né, como aquele candidato a presidente que você vai escolher. Então eu acho que isso é mais um legado do presidente Bolsonaro, que hoje você sabe como funcionam as entranhas do poder em Brasília, você sabe os nomes dos ministros do STF, você não sabe escalar a seleção brasileira de futebol. Então política virou um assunto de bar, isso é muito saudável na nossa população, e é isso que a gente pretende fazer sempre com a verdade, olhando no olho, sem medo de represálias, porque o Brasil precisa disso, de alguém que de fato enfrente isso, não de forma belicosa, mas de forma assim, aberta, conversando, esclarecendo, porque a gente não tem que ir atrás de voto, a gente tem que ir atrás de conscientizar a população, é isso que eu procuro fazer. Eu vou te fazer uma pergunta, caso você seja eleito presidente da República, como é que você vai lidar com o Supremo Tribunal Federal? Vai responder daqui a pouquinho.